seu capítulo é o 2, o verso é o verso de número 18. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 18. Queridos, você já deve ter ouvido me citar um pouco desta mulher, mas eu precisava falar de mulher hoje, e existem algumas lições na vida desta mulher que eu quero compartilhar com vocês, porque a palavra de Deus, ela sempre se renova, e isso é o mais importante, saber que o Senhor, pela sua bondade, ainda palestra e ministra ao nosso coração. Graças a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, assim como você está, primeiro livro, perdão, o capítulo é o seu capítulo 2, o verso é o verso de número 18. Primeiro Samuel, capítulo 2, verso 18. Diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e lhe trazia ou lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia. Quando com seu marido subiam para oferecer sacrifício anual, e ele abençoava Eucana e a sua mulher, e lhe dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Tomai o vosso assento. Pai, preciso que o Senhor me inspire por sua palavra. Não depende de mim para nada, nem para falar, nem para ministrar. Tu apenas me escolheu, e isso é uma conexão da palavra graça, de quem é a graça. Fala com o teu povo, Pai. Aqui está a tua igreja que precisa te ouvir. Eu te agradeço e exalto o teu santo nome. Diga para a mãe que está do seu lado, diga para ela assim: Deus lhe dará forças para manter o que Ele te deu no altar. No altar. Isso serve para pais também. Amém? Queridos, os relatos que antecedem a história dessa mulher são relatos fantásticos. A saber que Ana está embasada em um dos períodos mais graves que se sucede à nação de Israel. Primeiro, em uma visão política. Segundo, em uma visão espiritual. E terceiro, em uma visão histórica. Diz a Bíblia que quando Josué está introduzindo o povo à terra chamada Canaã, terra esta que foi deliberada por Deus por intermédio de uma promessa e também de uma profecia dada a um homem cujo seu nome é Abraão. Josué diz ao povo que se eles tivessem cuidado de ser obediente a Deus, cumprindo os seus mandamentos, a chuva viria no tempo certo, a colheita viria no tempo certo, e sobre esta terra ou sobre eles não faltaria coisa alguma. Mas que se por via das dúvidas eles decidissem não seguir os preceitos de Deus, as mesmas pragas que vieram sobre o Egito também viriam contra eles. E é debaixo desta sentença que Josué libera uma das maiores profecias que antecede o seu livro, dizendo: saiba vocês que se vocês se desviarem do foco, eu e minha casa não serviremos, continuaremos servindo ao Senhor. Parece que o que Josué está instruindo o povo, ele já estava sabendo do que iria acontecer, porque a Bíblia diz que ao término da vida e do ministério de Josué, o povo decide fazer o que parece bem aos seus olhos, mas mal aos olhos de Deus, e entra-se o tempo dos juízes, um tempo de conexão de Deus muito forte com o povo, mas de um declínio espiritual, porque o povo começa a trazer deuses e idolatria para si, deixando de adorar o único Deus, que é o Deus de Israel. Havia um sacerdote cujo seu nome é Eli, este, sendo descendente da tribo de Levi, tem como responsabilidade cuidar do pórtico da casa de Deus, da administração, assim como pois a adoração ao Deus de Israel, até porque o sacerdote tinha uma figura diferente do ministério que acompanha, a saber, o ministério profético, porque o profeta, ele recebe de Deus e passa para o povo, mas o sacerdote, ele recebe do povo
e ele leva até a Deus. Era o sacerdote responsável pela oferta pacífica, e essa expressão pacífica é porque a responsabilidade que está sobre ele é levar o pedido de perdão até a Deus. É o sacerdote que é responsável por manter a liturgia do culto, é o sacerdote que é responsável em manter a chama do altar acesa, como está em Levítico capítulo 15. E o sacerdote era uma figura representativa de Deus sobre a face de toda a terra. Mas a Bíblia não começa falando sobre esse sacerdote, a Bíblia não começa falando sobre os seus filhos, a Bíblia não começa contando da conexão que falta entre o povo e Deus. A Bíblia começa no primeiro livro embarcado ao profeta Samuel, falando de uma mulher. Esta mulher, cujo seu nome é Ana. Ana é esposa de Penina, de Eucana, e Eucana é efrateu. Eucana subia ao pórtico da casa de Deus para oferecer sacrifícios anuais. Ao ler o Antigo Testamento, é de perceber que todo judeu, por uma ou duas vezes ao ano, ele sobe ao templo, ele oferece ofertas pacíficas, ele agradece a Deus por mais um ano, ele glorifica a Deus. Diferente de eu e você, que 2 vezes ou 3 por semana temos a liberdade, porque o véu se rasgou, o judeu não, ele contava as horas, minutos, segundos, para estar no templo oferecendo sacrifícios, lembrando do tempo da libertação, o tempo da Páscoa, as ofertas de Purim, entre outros quesitos. E Eucana, ele mantém esta vida de liturgia, e diz a Bíblia que não obstante ser casado com Ana, ele também adquire para si Penina, e antes que já abra espaço para uma falsa teologia, isto aqui é conhecido como poligamia, e naquele tempo havia uma ruptura na lei, era permitido por questões de descendência. Não é que Eucana é um prostituto, não é que Eucana vive uma vida desregrada, é que por questões de descendência há essa ruptura e há essa possibilidade. A Bíblia diz que há amor para Ana, há amor para Penina, só que o amor que ele tem pela mãe por Ana é um amor melhor, é um amor mais dedicado. Primeiro, porque ela é a melhor esposa, a primeira esposa, e segundo, porque ela é uma promessa gerada de Deus para ele. E a Bíblia diz que ele subia ao pórtico da casa de Deus, e assim como Ana acompanha, Penina acompanha Eucana, e o trabalho deles é oferecer sacrifícios, adorar ao Deus de Israel, glorificar a Deus por aquilo que Ele é, bendizer a Deus na sua excelência e viver uma vida de espiritualidade avançada. Mas a Bíblia diz que Penina, como toda mãe, por melhor, algumas ela consegue gerar, ela tem facilidade, desculpa a expressão um pouco pesada, mas ela nasceu uma mulher dentro das normalidades de mãe, ela gera, ela concebe, e isso alegra o coração de Eucana, principalmente porque ele é um judeu. Só que a Bíblia diz que Ana, ela era estéril, e lá vai, é que a Bíblia faz questão de dizer que a esterilidade que acompanha Ana é provocada pelo próprio Deus, ou seja, o que está impossibilitando Ana não é simplesmente um problema na saúde, o que está impossibilitando Ana não é um problema que aconteceu com o decorrer do tempo, o que está impedindo Ana de gerar não é um problema entre ela e Eucana, é simplesmente um decidir de Deus de fechar a porta para que ela gerasse. Mas a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana, a Bíblia diz que Eucana dava porção dobrada para Ana, a Bíblia diz que Eucana tinha um carinho maior por Ana. E aqui lá vai as primeiras perguntas: como pode, sendo Eucana um judeu, amar mais a esposa que não gera para ele, amar mais a esposa que não provê para ele, amar mais a esposa que não traz alegria
alegria aos seus olhos. Agora olha para cá. Todo judeu, após casar com uma mulher, se por um período de tempo esta mulher não gerasse para ele, este pegava esta mulher, devolvia a casa do pai, pagava o dote e dizia: a tua filha não me deu descendentes, a tua filha não me deu descendência. E lá vai. Só que a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana, e parece que eu vejo a figura de Cristo impetrado em Eucana, porque Eucana não ama Ana pelo que Ana pode proporcionar para ele. O amor dele por Ana é independente do que Ana pode lhe proporcionar. E aqui eu já vejo a graça de Cristo manifestada, porque ele olhou para nós, ele viu as nossas infertilidades, ele viu os bloqueios que nos carrega, que nos acomete, mas ele decidiu nos amar. Eu que vivia no boteco toda noite, eu que só sabia trazer dor, eu que nada tenho de bom para oferecer, mas o céu está dizendo para alguém aqui nesta noite: nunca foi pelo que você pode me proporcionar, nunca foi pelo que você pode gerar para mim. Eu simplesmente olhei para você e disse: eu amo ele, eu amo ela, eu amo esta casa, eu amo esta família, e eu já quero que você participe deste culto comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Mesmo você não merecendo, a graça te encontrou, a graça olhou para você, a graça está dizendo para quem tem mão levantada e glória para dar: não importa quantas vezes você caia, eu vou te levantar de novo, porque meu amor é um amor sem fronteiras, é um amor que não está limitado, é um amor que não está pautado a um raciocínio ou o intelecto humano. Eucana quer fazer a sua esposa entender que a esterilidade que ela carrega não é maior do que o amor que ele tem gerado por ela. Segundo ponto é que o que impede Ana de gerar não é algo que está limitado à visão humana, é algo que está limitado a uma visão espiritual. Pega na mão desse crente que está do seu lado. Pegar na mão é termômetro espiritual. Diga para ele: às vezes Deus, diga para ele, às vezes Deus também vai dar os não. Diga para ele: às vezes Deus também irá fechar algumas portas. Diga para ela: às vezes Deus vai balançar o dedinho lá da eternidade. Agora olha para esse sorriso Colgate e diga: mas não tem problema. Diga para ela: não tem problema, porque até dentro do não que vem da parte de Deus, de lá de dentro existe um projeto sendo forjado, existe uma mão conduzindo, existe um amor sendo derramado, e lá vai, existe um propósito sendo estabelecido. Agora essa é para quem tem mão levantada e glória para dar. Se Deus disse não, não se preocupa, depois do não tem um sim com uma vitória e sabor de mel chegando. Então percebe-se que há um problema muito grave em Ana. Por quê? E eu não sei se você leu, todas aquelas que eram portadoras de grandes milagres espirituais, principalmente no Antigo Testamento, tinham um problema de esterilidade. Olha para Raquel, olha para Ana, olha para a esposa de Jacó, olha para Sara, olha para a maioria delas. Há nelas uma impossibilidade de gerar, mas todas as vezes que geraram para trazer glorificação ao nome de
de Deus. É por isso que na vida de muita gente acontece rápido, mas na nossa demora. E quando a gente está a ponto de chutar o balde, aí Deus aparece e diz: quem disse que eu disse que era para você desistir? Quem disse que estava acabando ali? Quem disse que era o fim? Se for só comigo vocês falam, porque o negócio está feio. Agora, se acontece com a maioria das pessoas, você vai dar glória quando eu estiver falando. Você olha para o vizinho e diz: como é que pode? Todo domingo eu estou na igreja, mas parece que a vida dele anda e a minha só retrocede. Não é assim. É porque na vida dele acontece de qualquer jeito, só que do jeito que vem vai, mas na sua não, demora. Mas quando Deus faz acontecer, não tem demônio, não tem capeta, não tem tranca-rua, não tem pomba-gira, não tem demônio do inferno que paralise o propósito de Deus. E essa vai para quem permaneceu com a mão levantada. Aquilo que Deus está fazendo ser gerado de você irá impactar o mundo. Não desista no tempo da crise, porque Deus fará gerar de você o remédio para a cura de uma nação. Você crê nisso? Quem já viu a história de um homem? Isso vem muito como meme no Instagram ou no Facebook. O homem está cavando, pastor Silvano, e o detalhe é que ele está cavando e ele está em busca de um diamante. Em busca de o que, igreja? Em busca de o que? Ele cava. Adivinha o que estava na próxima cavada? Não é um diamante, é o diamante. O diamante era enorme, e do lado dele está vindo o mesmo homem, no mesmo processo. Ele cava. E detalhe, quem está do lado dele está quase alcançando um diamante menor. Só que na última cavada ele deu na telha de desistir. Aí ele volta para trás. Alguém vem, pega o mesmo caminho que ele cavou, e adivinha, dá só uma cavada e lá está o diamante. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Vai desistir agora ou vai continuar cavando? Vai desistir agora ou vai para cima daquilo que Deus te confiou? Vai, Wenderson, mas o diabo levantou e tu não tem noção. Enquanto ele vem por um caminho, tem 7 caminhos para ele fugir. Ô Wenderson, mas o diabo está com a fúria muito grande. Lá vai. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, Petrus no grego, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não desista. Não desista, não desista. Está próximo de você viver a promessa. Eu posso ouvir um amém? Está próximo de você alcançar o que Deus te prometeu. Eu posso ouvir um glória a Deus? Está próximo de você tomar posse do que Deus te disse. Ai, remal e de revaz. Eu recebi um comando diferente aqui. Isso aqui é para quem crê. O Espírito Santo acabou de dizer para mim: ô Anderson, diga para pessoas que está perto, está perto. Enquanto você dá glória, eu vou tomar uma água. Nunca vi gostar de falar de Abraão igual eu. Deus vai visitar a tenda do homem, Deus vai visitar a tenda de Abraão. A tenda de quem? O destino de Deus é Sodoma e Gomorra, sim ou não? Se vocês não pegarem isso aqui, eu vou embora de bicicleta. E eu moro lá na Veneza. O destino de Deus é Sodoma e Gomorra, sim ou não? Só que Deus decide visitar Abraão. Pastor, se vocês não pegarem isso aqui, não pega mais. Aí Deus visita Abraão e diz: Abraão, ano que vem, neste mesmo dia, Sara ficará grávida. O anjo, Deus, vem na forma teofânica. E teofania fala da representação de Deus por 3 anjos. Aí, enquanto os 3 estão conversando com Abraão, Carol, a Bíblia diz que Sara dá um sorriso colgate, sem dente ou com dente, eu não sei, já estava velha, 90 anos, com todo respeito. A Bíblia diz que quando ela dá um sorriso na tenda, um dos anjos se desloca e vai até a tenda e diz: você está rindo por quê? Não ri não. Ele volta e diz: Abraão, por que Sara riu? Abraão diz: Abraão, porventura há alguma coisa impossível para Deus? Ele volta e vai até Sara: foi bom que você riu, porque teu filho chamará Isaac. E o Isaac no original é sorriso, ou aquele a quem Deus sorriu. Deus está dizendo: Sara, foi bom que você sorriu, porque a partir de hoje o teu sorriso será constante. Ano que vem, nesta mesma
data. Agora, vocês vão pegar isso aqui, eu paro. Que dia que Deus faz promessa e dá a data do cumprimento? Só com Abraão. Deus está dizendo, Abraão, hoje é que dia? Abraão, ano que vem, dia 14, Sara vai ficar grávida. Sara o quê? E o que Abraão tem que fazer? Mas Sara, diga, esperar. Porque Deus não só falou que vai dar, Ele ainda deu a data do cumprimento. Não acredito que você não pegou isso aqui. Aí Ele diz, ano que? Dia 14, o que Sara e Abraão tem que fazer? O que eles têm que fazer? Vou conjecturar que passados 6 meses, Sara está passeando na tenda e diz, amor, o negócio está fácil não, meu filho. Eu já não estou valendo nada. Tu também não está aquelas coisas. Aqui que está o problema. É gente tentando ajudar Deus, pelo que está vivendo no dia a dia. Porque o momento difícil nos faz entender que precisamos ajudar a Deus para se cumprir aquilo que Ele prometeu. Sei que você não deu glória com isso, mas não tem problema. O que você acha de tu pegar minha serva H e deitar com ela? Porque possa ser que o que Deus queria fazer a gente entender é que de mim não dá, mas da nossa serva dá. E quem disse que Deus pediu a ajuda dela? Só que o problema não está em Sara, o problema está em Abraão que aceita. Aí o que acontece? Consequência, nasce Ismael. Agora lá vai, se eu pegar isso aqui eu paro. O problema é que o pecado de Abraão não muda o fato de que Deus promete Isaac. O pecado de Abraão e Sara não mudou o fato de que a promessa ainda está chegando. Não acredito que você não vai dar glória com isso aqui. Porque o pecado não altera o fato de que Deus prometeu algo. Só tem um porém, diga por quê. É que algumas escolhas às vezes irão intervir naquilo que Deus prometeu que vai dar. Porque agora nasceu Ismael, Isaac chegou. E aí que chegou o cumprimento da promessa de Deus. E nem sempre o que Deus dá para viver junto com aquilo que a gente escolheu ter. Tu vai ter que fazer uma escolha, ou fica com aquilo que tu escolheu, ou com aquilo que Deus escolheu te dar. Não, isso aqui é para quem tem mão levantada e glória para dar. Aí lá vai. A Bíblia diz que Jesus começa seu ministério e ele vai para a margem do mar na Galileia. Tá Pedrão e André pescando. Jesus apresenta para eles e diz: eis, segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles têm uma escolha: ou pesca para ter peixe, ou pesca para ter 3.000 almas. Pedro escolheu almas e lá vai. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 3 que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem perante o altar. Levanta a mão. Deus está dizendo para algumas pessoas: tu está em liberdade, meu filho. Quem disse que eu vou atrapalhar as tuas escolhas? Só que tem um porém: ou tu fica com aquilo que tu quer, ou tu fica com aquilo que eu escolhi te dar. Agora lá vai. O que o céu tem para você é muito melhor do que a terra pode te proporcionar. O que o céu tem reservado para você está em Coríntios capítulo 1 versículo 2 verso 9. Portanto está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Glória. Ana é estéril, mas a sua infertilidade está pautada na escolha de Deus. Agora lá vai. O problema é que a Bíblia diz que Penina gera. Penina o quê? Gera. Só que Penina não é do tipo que gera. Penina é a mãe. Só de olhar para Eucana está grávida. Olhou para Eucana, está grávida. E Ana não gera. Só que tem um porém, diga por quê, mãe. Quero ouvir suas mães. Diga por quê, pregador. É que a esterilidade de Ana nunca mudou o fato de que ela continua adorando todos os anos no altar. A esterilidade de Ana nunca deixou de mudar a devoção que ela tem ao Deus de Israel. Porque ela entende que até Deus dizendo não, ela precisa se comprometer a continuar estando no altar. Porque eu não faço pelo altar aquilo que o altar faz por mim. Eu faço pelo altar até mesmo quando o altar não me dá aquilo que eu quero.
Aí eu não sei, tem gente que não vai dar glória com isso, mas lá vai. Tem muita gente pensando que a igreja é fast food. A gente vem e já entra querendo ouvir aquilo que eu quero ouvir. Só que eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu aprendo com Ana que independente da resposta de Deus, todo ano eu estou aqui. Todo domingo eu estou aqui. Todo culto eu estou aqui. E parece que se o hino tivesse sido composto, Ana estava cantando: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Levanta a tua mão, descontrai comigo, vai. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo o quê? Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. E o quê? Se tudo der certo, e se não der, Ana? E se não der? Encara o negão que eu começo a pregar agora e encerro. Tenho 10 minutos para isso. Ei, o fato de Ana ser estéril não muda o fato de que ela continua sendo uma adoradora. Porque adorador é em tempo e em fora de... Quem adora a Deus pelo que Deus proporciona, nunca adorou ao Deus que faz. O Deus que é, adora ao Deus que... Existem duas gerações que antecedem ao século 21. A geração que quer a mão da mesa e a geração que vai para debaixo da mesa e quer os pés. A geração que não quer o que Deus oferece, a geração que quer o que Deus é. Porque aquilo que Deus oferece é consequência daquilo que Ele já é para mim. Existe uma geração que está na igreja em busca daquilo que Deus pode proporcionar. Mas existe uma geração que está em busca do Deus que já proporcionou. Porque quando a cédula de morte estava com teu nome, Jesus falou: me dá isso aqui, rasgou no meio e disse: eu vou morrer e vou pagar a dívida de todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: toda vez que o diabo vir ressuscitar o teu pecado, diga para ele: eu já passei pela cruz, eu já passei pela cruz, eu já passei pela cruz. Não importa, Carol, que o diabo vai dizendo, vomitando por aí em nossos altares. Tem uma galerinha que diz ser profeta por aí, bate na noiva, diz o que quer, chama os outros de pilantra, chama os outros de qualquer tipo de nome. Deixa eu te falar uma coisa: altar não é para jogar essa boca suja fora. Altar é para pegar palavra. Se não tem palavra, não prega. Você está pregando para a noiva santa, você está pregando para a noiva de Cristo, você está pregando para aquela que está com o casamento preparado. Vem pastorear para você ver como é bom. Vem cuidar de pessoas. O cara prega todo dia, não tem pastor, não tem igreja, não vai na ceia. Quando vai é só na ceia, porque tem que pregar o mês todo. Chega aqui, quer bater na igreja. Vou te contar um testemunho que desceu agora e eu sou comprometido com o céu. Esse negão aqui, quando começou o ministério, gostava de andar embalado no que assistia no Facebook. Na época era fez. Vou pregar com esse cara e eu vou arrebentar a igreja dele. Isso aí que é mensagem. Um dia eu estava em cima da minha primeira moto. Isso aqui é bom que está sendo gravado. O Espírito Santo falou assim comigo: Anderson, tu tá noivo da Tamires, né? Eu digo: tô. O que você acha de 2 homens pegar ela no meio da rua, de mão dada com você, e quebrar ela no pau? Tu vai gostar? Eu disse: não, eu vou esquecer que eu sou crente. Ele disse: pois é, por que você está batendo na minha noiva? Ela está comprometida e quem corrige ela sou eu. Quem fala com ela sou eu. Quem traz ela de volta sou eu. Deixa eu falar uma coisa para você que tem ministério, que tem chamada: respeite o altar, respeite este lugar aqui, porque já diz Tiago que a boca tem poder para dar morte e poder para dar vida, e a única coisa que pode dar vida é a palavra de Deus. Só a palavra cura, liberta, restaura, transforma. Sabe por que eu gosto daqui? É porque aqui é a palavra que faz, a palavra que cura, a palavra que restaura. Tem muito culto aí fora onde você entra e ouve o que quer. Aqui não. A palavra que te diz, é a palavra que te orienta, é a palavra que
te guia, é a palavra que te transforma, é a palavra que te restaura, é a palavra que libera a profecia que eu vou liberar agora, dizendo: mães, não turbeis o vosso coração, porque enquanto você está aqui, pela palavra, eu te libero a maior profecia. Teus filhos serão guardados, a tua casa será guardada, teu casamento será guardado, e lá vai, nenhuma ferramenta preparada contra ti não prosperará. Pega na mão do que ele está do seu lado. Pega. Ou antes para que essa bobeira, porque vocês têm que receber junto. Vocês têm que viver o que Deus vai derramar aqui junto. Pega na mão dele e diga para ele: a gente fica com a palavra. Diga, a gente fica com a palavra. Eu não gosto muito da IPPS porque lá é só palavra. Se eu fosse você, eu gostava. Chegará um tempo que vamos entrar na igreja e a palavra não existirá mais. Chegará um tempo que visitaremos as igrejas e não haverá a palavra mais. Mas enquanto tem pão em Betel, nós estamos comendo pão. Enquanto tem comida em Betel, nós estamos comendo comida. Alabacando, replobidar a chúria. Eu já vi Deus levantar morto pela palavra. Eu já vi Deus tirar do tráfico pela palavra. Eu já vi Deus salvar prostituta pela palavra. Ei, mãe, agora é profecia. Tu desistiu do teu filho porque o tempo foi passando. Ele viciou pela maconha e tu parou de ver um pastor. Deus está dizendo: volta a ver um pastor, porque eu vejo o que tu via antes. A palavra muda ele. Ei, mãe e pai, tu parou de ver uma profetisa porque a saia dela encurtou. Ela só quer saber de baile funk, mas Deus está dizendo: volta a ver uma missionária, porque eu ainda vejo o que tu via. A palavra vai encontrar com ela. A palavra faz. A palavra faz. A palavra faz. Só que lá vai. A Bíblia diz que o próximo ano vai chegar e eu encerro. O próximo o quê? E Ana não vai ao altar com as normalidades que ela tem. Ela está calada demais. Ela chega igual o pastorzão, calado. E Eucana olha para ela e diz: Ana, por que tu está assim? Na verdade, deixa eu te dizer uma verdade. E Eucana está bravo. Por quê? Essa mulher não me dá, não me gera. Melhor dizendo, melhor expressão, não me gera um filho que eu quero. E ainda tem motivo de ficar com essa cara, mesmo eu amando ela. Detalhe, a porção que ele dá para Penina, ele dá o dobro para Ana, sim ou não? Agora prepara para o glória. Se vocês pegar isso aqui, eu paro. A porção dobrada não pertence a Ana, pertence a Penina. Diga por quê, pregador? A porção era dada pela mãe que carregava o filho mais velho. Só que Eucana está dizendo: por causa do amor que eu tenho por você, pouco me importa a lei. Pelo amor que eu tenho por você, não é que eu não respeito a lei, mas o meu amor é maior. Vou melhorar isso aqui. Pelo amor que eu tenho por você, não é que a lei vá além disso. Eu sou a própria lei e eu cumpro ela. Eu te dou porção dobrada, Ana, mesmo você não merecendo. Por que está tu triste, mulher? Porventura não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Quantos? Quantos? Então está subentendido que Penina não tem 3, ela tem? Agora lá vai, eu encerro. A Bíblia, ai meu Deus, tem 2 minutos. A Bíblia diz que Penina era rival de... Não sou eu, é a Bíblia. Mas por que Penina é rival de Ana? Porque Penina não está só preocupada no que ela gera, ela está preocupada em zombar de quem é estéril. E há muita gente achando que é melhor do que o trem, porque carrega mais coisas do que quem não tem. Ah, não acredito que você deu glória. Só que Deus não é do muito tipo que valoriza quem tem muito.
Deus é do tipo que valoriza quem carrega melhor, quem tem mais essência. É por isso que uma turma de fariseu depositou o melhor. Diz: eu jejuo 2 vezes pela semana. Aí já diz: quem vocês acham, discípulo, que eu amo mais? Aos discípulos diz: é claro que o Senhor amou, é claro que os dois deu mais. Na verdade, quem deu mais foi essa viúva. Ela deu mais porque ela deu tudo que ela tinha. Para Jesus importa mais aquilo que é feito pelo interior e não pelo estereótipo. E tem uma geração que acha que está balando pela quantidade de seguidor que tem, pelo que coloca a mão, pelo lugar que frequenta. Jesus está dizendo: isso para mim é trapo de imundícia. Eu estou olhando aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. A Bíblia diz que Ana chega triste. Mãe, aquele momento que você está a ponto de desistir, era Ana. E o texto diz que ela vai para o altar. Ela vai para onde? Porque no momento da sua maior fragilidade, não esqueça, o teu lugar é aqui. Vou melhorar. Se no momento da tua maior dor, tu correr para a bebida, tu vais perder. O teu lugar na maior fragilidade é aqui. Porque só o altar pode te entender quando o mundo te rejeita. Só o altar pode te entender quando alguém olha para você e não entende o teu estado. Porque no momento da tua maior aflição, todo mundo vai dizer que entende o que você está passando, mas na verdade querem tentar te ensinar a sair deste deserto, mas só o altar entende o motivo do teu deserto. É por isso que Jó tem amigos, mas os amigos de Jó quer dizer que o motivo do que ele está vivendo está relacionado ao pecado que cometeu, mas o céu está dizendo que Jó está vivendo está relacionado àquilo que eu escolhi que ele precisa viver. A esterilidade de Ana não está pautada em uma fragilidade humana, mas em um céu que está dizendo: não está na hora ainda. E a Bíblia diz que Ana não vai se lamuriar no Instagram, ela vai para quem pode resolver, ela vai para o altar. O texto diz que ela se ajoelha, eu encerro. E o texto diz que enquanto dos olhos dela está saindo lágrima, os lábios dela se mexem, os lábios dela mas não sai som sequer. Diga por quê? Haverá momentos que gritar não adianta. Haverá momentos que para o monte gritar não adianta. Haverá momentos que a tua oração terá que ser não de fora para fora, mas de dentro para fora. E Ana faz um voto. Ana o quê? E aqui eu encerro. Ana diz: Senhor, se olhares atentamente para a tua serva, tendo cuidado de lhe dar um filho varão. Ela especifica o que quer. Se tu pedir um carro, Deus vai te dar um fusquinho, tu vai ter que se contentar com ele. Então quando for orar, pelo amor de Deus, diga para Deus do jeito que você quer, a hora que quer, como que quer, da forma que quer. Porque diz: quem é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Quem é o pai que o filho lhe pedir pão lhe dará serpentes? Deus conhece o que você precisa sem antes mesmo que lhe peçais. Ai meu Deus do céu, porque tudo aquilo que é pedido no meu nome, crendo, recebereis. Então se for ajoelhar para pedir, pede direito, pelo amor de Deus. Diga para ele: Senhor, eu quero um moreno bonito, tem que ser crente, tem que ser do altar. Diga: Senhor, eu quero uma moça de Deus que respeita a mãe. Não vou nem entrar nisso aqui. Eu devolverei para a tua, conjectura minha, para a tua casa. E se eu te falar que Deus deu um rasante na eternidade? Deus deu pirueta lá em cima. Desculpa, Senhor, eu não quero ferir a tua santidade, mas pensa numa oração que alegrou a Deus. Disse por quê? Primeiro, que ela não foi no muito falar, foi em poucas palavras, mas atingiu o foco do que Deus queria para ela. Por quê? Se eles não pegar isso aqui, eu paro. Eu precisava de umas 2 horas para pegar isso aqui. A esterilidade de Ana, que Deus proporciona, faz Deus tirar de dentro de Ana, que está guardada há muito tempo, o melhor. Alamal e de remaracho. Eu estou sentindo um comando de Deus aqui. Meu Deus do céu, o que é isso? Deus está dizendo para algumas pessoas: eu estou permitindo não, a porta fechada, para extrair o melhor de dentro de você, para tirar o melhor de dentro. Tu vai orar como nunca, tu vai clamar como nunca, tu vai pedir como nunca. O que mando? Reprobe de camal e de remarachu. Deixa o melhor de Deus. Fica de pé. Tendo cuidado de me dar um filho, diga: varão, eu devolverei para a tua. Quem lembra do sacerdote ali, diga amém.
Quem já ouviu falar da história dos filhos dele, diga amém. Era um fracasso total, era ou não era? Deus já não falava mais com o sacerdote, sim ou não? Os filhos estavam levando as mulheres para se prostituir dentro da tenda da consagração, sim ou não? Só que a obra nunca vai parar porque alguém decidiu não fazer o que Deus quer. Deus sempre terá os seus remanescentes para dar continuidade àquilo que começou nas mãos dele. Porque essa ideia de que Deus depende do homem é mentira. O homem que é 100% dependente de Deus, e no dia que o homem decidir não fazer, Deus levanta o cachorro para vir pregar, mas a obra não para. A Bíblia diz que quando Ana disse, se tu me der, eu te devolvo, Deus falou, negócio fechado. Eu quero um filho. Ana quer um filho, eu quero um juiz. Ana quer um filho, eu quero um sacerdote. Ana quer um filho, eu preciso de um profeta. Eu dou um filho para Ana, Ana me devolve um juiz, um profeta e um sacerdote. O problema de Deus não é o que tu pede, o problema é que o que você pede não está atrelado ao que Deus quer. Deus está dizendo, eu não tenho problema com o sonho de ninguém. Eu só preciso, mãe, que você peça para me salvar teu filho, não para jogar na cara da vizinha, mas para que ele seja uma ferramenta nas minhas mãos. Eu só quero, mãe, que você entenda que eu não vou tirar teu marido do alcoolismo para provar para tua família que ele ainda é homem de Deus. Eu só quero tirar ele do alcoolismo para que ele seja um profeta, um pastor, um ministro, um cantor, porque tudo compete àquilo que Deus é e não àquilo que a gente deseja. Já encerrei. Aí eu te pergunto, Deus vai dar Samuel para Ana, sim ou não? E não vou nem falar da adoração, de Penina, de Eucana, de Elisha dizendo que ela está bêbada. Eu vou deixar isso para lá para outro dia. Só que lá vai. Deus dá Samuel para Ana, sim ou não? Samuel se torna um dos maiores profetas da história, sim ou não? Penina teve quantos filhos? Ana até então tinha quantos? Cita para mim o nome de algum dos 10 de Penina na Bíblia. O problema de Deus com Ana é o modelo da oração que ela carrega, porque ela está dizendo, me dá porque Penina zomba, me dá porque eu vou provar para Penina, me dá porque Penina está acabando com a minha raça. O céu nunca fará algo para você para que você jogue na cara de alguém. Tudo que o céu fizer